dessa terça-feira. Vamos continuar falando de eleições, mas de nova pesquisa. Paraná Pesquisas saiu ao longo do Acorda Metrópolis de hoje e a gente traz todos os destaques. Olha só, Lula é rejeitado por 47% dos eleitores e Flávio Bolsonaro por 44% dos eleitores. Então, aqui de cara, a gente já consegue pontuar o quanto as eleições seguem extremamente polarizadas. Números muito parecidos aí entre Flávio Bolsonaro, que é o representante de Jair Bolsonaro, e o presidente Lula. A rejeição maior do petista, no entanto, não se converte em vantagem para o Flávio, que segue empatado com Lula dentro da margem de erro. É a Madu Toledo que traz todos os detalhes e a gente coloca uma arte aí dos dois se enfrentando, né? Pelo menos por enquanto, em imagem. A gente ainda não teve esse encontro pessoalmente dos dois. Quase teve agora no Chile, com a posse do novo presidente. O presidente Lula decidiu não ir, né? Mas ia ser um primeiro contato que eles teriam com pré-candidatos, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é rejeitado por 47% dos eleitores, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira. Por outro lado, o senador e pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, tem uma rejeição de 44,1%, 3 pontos percentuais a menos, portanto. A diferença, no entanto, não se traduz em vantagem para o senador. No recorte de eleitores que afirmam que com certeza votariam, os dois aparecem praticamente empatados. Lula tem 30,4% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro registra 30,1%. A diferença de 0,3 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o que mantém o cenário de empate técnico. E a gente coloca, inclusive, um dos recortes da pesquisa. Além do voto consolidado, o levantamento também mediu o potencial de crescimento de cada candidato. Nesse quesito, Flávio Bolsonaro apresenta vantagem numérica. 24,6% dos entrevistados dizem que poderiam votar nele, contra 21,4% que afirmam o mesmo em relação ao presidente Lula. Subindo, a gente consegue ter o restante da pesquisa, dos recortes dessa nova pesquisa da Paraná Pesquisas, colocando aí a polarização em todos os cenários estudados. Em comparação com janeiro, o número daqueles que não votariam de jeito nenhum em Lula aumentou de 45,3% para 47%. E o percentual de eleitores que declararam voto certo no presidente oscilou de 31,5% para 30,4%, com uma leve queda. Já no caso de Flávio Bolsonaro, aqueles que declararam que não votariam de jeito nenhum no senador caiu de forma sutil, de 44,7% para 44,1%, no mesmo período quase que cristalizado. O voto considerado consolidado no filho do ex-presidente Bolsonaro subiu de 26,3% para 30,1%, uma ligeira subida. Os dados consideram apenas os eleitores que afirmam conhecer os candidatos, base utilizada para calcular o potencial eleitoral. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de março de 2026, finalzinho da semana passada, com 2.080 entrevistados em 158 municípios e nível de confiança de 95%. E está registrada no TSE com o número BR 00873 de 2026. Segundo o mesmo levantamento, perfis distintos do eleitorado impulsionam as possíveis candidaturas de Lula e Flávio à presidência da República. O Lula tem vantagem entre beneficiários do Bolsa Família, enquanto o senador encontra maior apoio entre eleitores religiosos. E aí também a gente coloca um desses recortes, principalmente em relação à religião e também à faixa financeira, né, de recursos financeiros. Entre os entrevistados que afirmam receber o Bolsa Família ou tem alguém no domicílio beneficiado, 44,2% dizem que votariam com certeza no petista. No mesmo grupo, o índice de voto consolidado do senador é de apenas 19,2%.
O cenário aparece invertido entre os eleitores que participaram de celebrações religiosas nos 10 dias anteriores à pesquisa. Nesse segmento, Flávio Bolsonaro tem um registro ali de 35,6% do voto consolidado contra 26,6% de Lula. A diferença aí, inclusive, é menor, né, do que em relação ali à questão do recurso financeiro, a questão do benefício do Bolsa Família. Mas é isso, mais uma pesquisa que traz o Brasil extremamente polarizado, eleições bastante polarizadas que devem vir por aí e Flávio Bolsonaro bastante empatado com Lula, inclusive nos índices de rejeição. É isso. E esse é o ponto final ao Acorda Metrópolis dessa terça-feira, dia